Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rossetto, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E no programa de hoje, um tema muito interessante, um tema que vai despertar aí boas reflexões, tenho certeza. Vamos falar hoje sobre formas pensamento. O que são formas pensamento e como isso nos influencia no nosso dia a dia. E eu estou aqui hoje com Delmar Franco e Fernanda Malaquias, para a gente ter um bate-papo bem gostoso. Já passo aqui para a Delmar, para ela dar boa tarde, Delmar, seja bem-vinda. É uma alegria sempre quando estamos juntas e com vocês que entram em sintonia pelas várias plataformas. E esse realmente é um tema da maior importância nas nossas vidas. E antes de falar de formas, pensamento, é melhor falarmos de pensamento. Desde a época da faculdade, o professor falava assim, o problema do pensamento é que ele é invisível, não dá para pegar o pensamento, levar no laboratório e dissecar ele. E por essa dificuldade, aí vem vários estudos dentro da psicologia, que vai desde aí, quem quiser se aprofundar, a introspecção de Jung até a associação livre de Freud. Jung usou muito associações de palavras também. Tem a terapia comportamental cognitiva. Então, apesar de ser invisível, qualquer observador, você mesmo, se você parar agora, você pode observar os seus pensamentos. E mais que isso, você percebe o quanto os pensamentos influenciam a nossa vida. Então, todos sabemos aqui a diferença que é ter pensamentos equilibrados, positivos ou desequilibrados, e o quanto interfere no nosso corpo, o quanto os pensamentos interferem nas emoções, nos relacionamentos, no modo de ver a vida, enfim, acho que já está bom para começar, Michele, Fernanda. Tema interessantíssimo, hoje eu gosto bastante também de falar, né, porque pensamento tem poder, então saber usá-lo ao nosso favor vai ser muito bom. Boa tarde, Fernanda, seja muito bem-vinda também ao programa, excelente tarde para você. Vou deixar você também se apresentar e falar um pouquinho mais sobre as formas pensamento. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dizer o quanto é gostoso e gratificante aqui da minha parte estar tendo essa conversa. E a Michele, falou que o pensamento tem uma força. E além da força, o pensamento também carrega uma energia, né? Então, é um pouco da nossa conversa que nós vamos ter hoje à tarde. Então, qual é a energia do pensamento, né? Então, algumas vezes a gente consegue captar essa energia de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Se tudo é energia, às vezes a gente consegue captar essa energia de uma forma mais fácil, como, por exemplo, uma música, né, que nos energiza, que às vezes acalma, né, um filme de ação, sabe quando você assiste um filme de ação que te deixa numa energia um pouco, às vezes um filme de terror, que te dá uma sensação de medo, e tem também energias que não são tão fáceis de perceber, né, então os nossos pensamentos também carregam essas energias, e é nessas energias que vão dando forma para os nossos pensamentos, né? Então, quando nós presenciamos, às vezes, um ambiente de briga, de agressão, nosso estado emocional também é afetado, né? Então, as formas de pensamento são criadas através da energia que nós emanamos de acordo com os pensamentos, com o que nós sentimos, dizemos e fazemos. Então, é um pouco disso que nós iremos trocar hoje. E isso a gente sente, né, Delmar? Acho que até quando a gente entra, por exemplo, eu vou entrar numa igreja, existe um campo ali, os pensamentos que estão ali, parece que você consegue sentir, porque tem gente que fala, né, as formas de pensamento, ela tem cor, tem cheiro, é isso mesmo, Delmar? Olha só essa reflexão, quer dizer que o que eu penso tem forma, e tem cheiro, e tem cor, e tem densidade. Isso, quando eu soube, só aumentou a minha responsabilidade perante a vida, a mim mesma e a tudo, né? Porque você fala, uau, olha que informação, né? Exatamente, os pensamentos, né? Eles
agora já trazendo, fazendo a ponte, que vocês sabem que eu gosto da psicologia com o espiritismo, o espiritismo nos ensina o quê? Né? Que o pensamento é uma das faculdades do espírito, então é assim, ele está muito associado. O que é telepatia? Ué, tem pessoas que captam o pensamento do outro. Então, o pensamento não fica só dentro da nossa cabeça, o pensamento sai a ponto do outro perceber esse pensamento. E se para você ficou muito difícil, começa no básico, assim, observa o pensamento, você pensa mais positivo, mais negativo, pergunta-se qual é a qualidade do que eu penso, porque a qualidade do seu pensamento, isso vai dar a qualidade dessa matéria, não falo que tudo é fluido, nessa energia que a Fernanda falou, que é essa matéria fluídica que envolve a todos nós, não é? Então, quanto mais seus pensamentos são positivos, são para cima, mais sutil você tem o seu perispírito. Então, essa influência dos pensamentos nos fluidos, a gente não para pensar, porque a energia está aí, né? Por isso que a gente fala, o que cada um plasma, mas fica difícil, são palavras, agora fica muito mais fácil eu imaginar que tem uma energia e o meu pensamento, ele vai dar forma. Então, se eu tenho um pensamento grosseiro, meu pensamento vai influenciar esse fluido, e esse fluido é que vai dar a forma. Então, não é o pensamento que é pesado, a gente facilita. Eles assumem a forma, né, desses objetos, e não é que sai, né? Tem gente que também acha que assim, o pensamento sai da pessoa. Isso são metáforas, são formas de falar. O pensamento fica, né? É o fluido que toma forma daquela ideia que eu dei, e quem é vidente vai ver. Por isso que tem pessoas que vêm e falam do que o outro está vendo, não é? Assim como existem pensamentos premonitórios. Infelizmente, com esse conflito, várias pessoas, elas sonharam, elas pensaram, do nada, elas estavam meditando e veio o pensamento. Por isso que nas nossas meditações a gente tem pedido para vocês refletirem, vocês estão colaborando, ou nós estamos colaborando com que pensamentos, não é? Acho que tá bom por hora. Vamos refletir, Michele. Essa reflexão é excelente, né? Como a gente contribui com os nossos pensamentos também para o padrão vibratório do planeta, né? Isso é tão importante ter essa consciência. Eu lembro, saiu muito aquele filme O Segredo, que falava da lei da atração, da força do pensamento, e aí muito se falava disso, né? Tem também aquele documentário do Quem Somos Nós, que é um documentário antigo, mas também muito legal, que mostra bastante essa relação de como o pensamento tem forma, né? E da importância, estudos científicos comprovando a força do pensamento. Para você, Fê, como que é essa relação do pensamento com a lei da atração? Eu confesso, gente, que aqui em casa, sempre quando eu tenho algum medo, alguma coisa, antes quando eu era menor, eu tinha medo durante a noite. Não sei, não gostava de dormir no escuro. Aí eu ia até o quarto da minha mãe e chamava ela. E ela falava assim, Fernanda, faz uma oração e pense em coisas boas. Eu acho que a minha mãe, sem saber, ela já estava se conectando com a lei da atração, né? Porque a lei da atração, ela é uma crença que acredita que a mente e o universo se conectam por meio da força do pensamento. Então, a lei da atração acredita na força do pensamento e defende a ideia de que o pensamento, ele emana ondas de energia, né, ondas magnéticas, que podem atrair ou repelir vibrações. Então, eu acho, assim, interessante, porque eu até brinquei, né, falei dessa questão de pense em coisas boas, porque é algo que a gente ouve bastante, né, sempre, enfim, aqui no meu caso era quando eu tinha medo e ia conversar com a minha mãe, né, ia falar para ela e ela falava, faz uma oração e pense em coisas boas, porque, como a Delmar também trouxe, de uma certa forma, a partir do momento que você olha para o seu pensamento e consegue alterar ele no sentido de mudar a atenção, onde você está colocando a sua atenção, você atrai
outros tipos de pensamento, um outro tipo de vibração, né? E aí, levando para o lado espiritual, outro tipo também de vibração espiritual, né? Vibração energética. Então, eu acho que tem, assim, essa linha, né, que olha para a lei da atração. Eu, particularmente, gosto bastante, acredito, mas aqui, né, sempre como a gente coloca como ponto de atenção que nós não estamos defendendo ou criticando nenhuma linha, né, ou formas de pensar. É simplesmente abrindo conversa para outras perspectivas, né. Eu estou aqui lembrando, né, dessa época que eu assisti O Segredo, que tinha lá dos exercícios do documentário, era você fazer um mural de visualizações com as coisas que você queria, né? E aí eu lembro que na época eu queria muito conhecer a Jericoacoara, uma cidade lá do Ceará, e aí eu coloquei, gente, as fotos, né, de Jericoacoara, desse mural. E na época era caro para ir, para viajar, mas enfim, eu sei que eu coloquei tanta energia naquilo, eu pensava, eu olhava todo dia para aquele mural e falava, eu quero conhecer essa cidade, vou conhecer. E aí a vida parece que foi abrindo caminhos para que de fato aquilo acontecesse. Aí eu sei que eu consegui férias, e deu certo, consegui uma passagem com uma promoção boa, enfim, consegui. E aí, para mim, foi uma prova, assim, que eu falei, olha só, né, que legal, quando você foca, Delmar fala bastante sobre isso, né, tudo que você coloca atenção ali cresce, né, a atenção é fermento, então pensar também sobre isso em relação aos pensamentos, né, Delmar, porque até tem aqui uma frase que eu ouvi do Henry Ford, que ele diz assim, ó, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Mas qual que é o limite, Delmar, dentro da psicologia? Como é que a gente dosa isso, né? Você que sempre fala que tem que dosar bem, porque a gente não pode também só ficar, né, não, só vou colocar lá e pensar. Não, tem as ações também para a gente fazer, né? Já que você trouxe esse ponto do Ford, que eu também gosto muito, que a gente está sempre certo, né? Dependendo daquilo que você pensa, é onde você está pondo energia, é o que você vai atrair, como você também falou da lei de atração. Sobre a lei de atração, assim, o que aconteceu na época, eu acho que foi um boom, e muitas pessoas acreditavam que só existia uma lei na natureza, a lei da atração. Esse é o equívoco. A lei de atração é uma das leis entre tantas outras, né? Da gravidade, enfim, né? A lei dos corpos, é muita coisa. Mas, enfim, é uma lei que está aí e que tanto é real que você foi para Jericoacoara, né? E pena que nós usamos pouco de colocar essa força, essa vontade junto com o pensamento, porque a vontade, por exemplo, é outra faculdade do espírito. E quando você diz da dosagem, eu lembro que quando eu era pequena, né, eu estava na escola e me foram buscar, e era sempre minha mãe que ia me buscar. Aquele dia não foi a vizinha. Eu cheguei em casa e minha mãe estava chorando muito, e ela estava com uma carta na mão que meu avô tinha falecido, né, na Espanha. E aí ficou uma época ali, volta para a Espanha, não volta, eles ficaram bastante duvidosos entre ir e ficar. E eu tinha, na época, 6 anos de idade, e eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a força dos pensamentos, porque eu voltava da escola, que ela ia me buscar num pedaço, eu ia um pedaço sozinha, depois ela encontrava com ela. Naquele pedaço eu ficava pensando, será que minha mãe está viva? Será que ela vai? Olha o pensamento, por quê? Como eu levei um susto, um choque, uma surpresa, os meus pensamentos começaram a ficar temerosos, então ela me pedia para ir na venda, no armazém, lá ia eu, e na volta eu lembro de eu voltar correndo, com medo, porque o pensamento eu lembro direitinho o pensamento, será que ela está viva? Será que ela morreu? E aí eu fiquei anos, dos 6 até uns 8, 9, eu lembro que foi muito tempo. Um dia eu falei, opa, né? Porque assim, o que acabou acontecendo em 2 anos? Eu sempre chegava em casa e ela estava bem, graças a Deus, né? Então aí me ocorreu, eu falei assim, peraí, quando o pensamento veio, eu falei assim, tomara que a minha mãe esteja viva, olha a mudança que eu fiz. E eu lembro que eu tinha 8, 9 anos, eu falei assim, e aí eu comecei a ver que o pensamento afeta a emoção.
Porque aquele medo que eu tinha de chegar em casa, como eu falo, tomara que a minha mãe esteja viva, opa, já é outra coisa, é uma esperança que ela tiver. E aí eu chegava em casa, ela estava viva. E isso foi até que ficou uma coisa natural. E já com acho que 14, 15 anos, aí já me interessei pela força do pensamento, até tinha tem, né, um livro, A Força do Inconsciente, né, O Poder do Inconsciente. E aí eu devorei esse livro e assim comecei a exercitar, porque ele ensinava vários exercícios, e o que eu sinto é que, e ali ensinava ainda mais como é que você transforma, que é o que você me perguntou, qual que é a dose? E a dose é essa, olha, eu criança já, eu comecei a perceber que aqueles pensamentos, eles estavam me fazendo mal para a emoção. Então, qual que é a dose? Opa, fica atento. Teu pensamento, ele começa a te dar uma angústia, uma tristeza, uma raiva, né? Opa, esse pensamento precisa ser olhado, né? Então, na pesquisa que a Fernanda trouxe, que me fez relembrar o primeiro ano da faculdade, né, em 1977, nossa, já é muito tempo, 78, era isso, quer dizer, o pensamento, não é? Ele é invisível, mas ele tem força. Então, opa, e essa força, quando ela começa a te afetar, é a hora de você transformar, porque senão você vai para outro polo. Ninguém aqui está falando para ser poliana, né? Você vê uma coisa que não está legal, não, ixi, deixa isso, imagina, vamos olhar para o outro lado? Não, não é poliana, não é alienar-se, não é, não, tanto que as meditações que a gente faz, elas são exatamente, está acontecendo um conflito nesse momento? Sim. Existe um perigo iminente de coisas piores? Sim. Então, peraí, eu estou consciente, o que eu posso fazer com o meu pensamento? Alimentar esse conflito, né? Ou eu posso escolher ter pensamentos de paz, onde você emite esses pensamentos de esperança, de serenidade, de tranquilidade interna e depois vai transbordar para fora. Então, o limite é você observar, porque o pensamento é parte de um todo. A gente precisa tomar cuidado. Descartes não ajudou quando ele falou, penso, logo existo. Ele estava parcialmente certo. Penso, logo existo, mas sinto, eu tenho sentimento, logo existo. Eu intuo, eu existo. Eu tenho sensações físicas de arrepio, de frio, de calor, logo existo. Nós estamos em relação aqui, nós três, e todos vocês que estão em sintonia agora, qualquer hora do dia, em qualquer lugar do planeta, se nós estamos aqui, nós existimos. Então, quando você perceber que o pensamento está querendo tomar todo o pedaço, você está vendo que você não está sentindo bem, mas ele continua com pensamentos de baixa autoestima, de raiva, ele que está dominando tudo, o teu pensamento domina a emoção, que domina a sensação, que domina a intuição, alguém te fala alguma coisa, você já rebate, opa. Então, o pensamento, ele é ótimo conselheiro, ele é bom para analisar, para pensar, o pensamento é ótimo, mas ele é péssimo se você deixar ele dominar você. Então, eu acho que a dose, não sei se eu me estendi, mas a dose é o teu bem-estar, né? Então, quando você se sente fortalecida, mesmo diante de uma dificuldade, o pensamento te ajuda a elaborar, a analisar, a concluir, e aí você se fortalece. Então, o pensamento está a serviço da tua evolução, da minha evolução, da nossa evolução, Michele. Muito legal, Delmar, muito legal. É isso também, né? Eu também falou uma coisa importante, não penso, logo existo, é sinto, logo existo, para a gente também se conectar com as nossas emoções, nomear os nossos sentimentos. Já falamos em vários programas aqui da importância, né, de dar o nome para o que estamos sentindo, também para isso nos auxiliar. Muito bem, agora fazendo as pontes aqui com o Espiritismo também, já falamos alguma coisa. Passo para a Fê. Fê, também o pensamento para o Espiritismo, né? O que significa o pensamento para o Espiritismo, Fernanda? Então, Mi, no Livro dos Espíritos, na questão 89, tem uma pergunta assim: o pensamento não é a própria alma que se transforma, que se transporta, desculpa. E aí a resposta para Kardec é assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é
a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Então, eu falei, olha, gente, porque às vezes, né, a gente separa, coloca em caixas separadinhas, que nem, né, a Delmar trouxe agora. Penso, logo existo, enfim, coloca tudo separadinho, e na verdade não, né, nós somos um todo, e isso é uma parte. E a alma está conectada com o nosso pensamento. Então, aonde está o nosso pensamento, está a nossa alma. Isso também me lembra uma coisa que eu ouvi, se eu não me engano, foi da Delmar, que ela falou, né, que conforme a gente, aonde nós colocamos energia, pensamento, ali está a nossa, o trabalho, o foco, está ali, né, então, eu acho que acompanha, então, quando a gente fala que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está, significa que o pensamento é inseparável, né, da alma. Se o pensamento está em algum lugar, a alma também está lá. Então, para o espiritismo, tem essa lógica, né, tem essa visão, e que de verdade, assim, eu vejo isso até na minha vivência, onde eu estou pensando é onde parece que eu estou focada, a minha energia está lá, está tudo lá, sabe, literalmente um acompanha o outro. Legal, muito bom. Lembrando também, né, que a comunicação, os espíritos, eles estão em constante comunicação com a gente, né, e é pelo pensamento, né, Delmar Kardec diz isso, né, que é pelo pensamento que eles se comunicam com a gente. Então, mais um ponto aí dessa importância da gente cuidar desses pensamentos até para ter boas intuições também, né, Delmar? O Dr. Reinaldo, ele repetia muito uma frase, né, que ele repetia, lógico, do Livro dos Espíritos, não era dele, nem de Maria Angélica, mas ele falava, né, que o Kardec perguntou, os espíritos influenciam a nossa vida? E diz que a resposta é direta, é assim, muito mais, os espíritos influenciam muito mais do que vocês imaginam, na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E aí você fala assim, mas como eu não estou vendo espírito nenhum? Como é que ele me dirige? Dirige nada, né? Então, ele não precisa fazer força, ele dirige pelo pensamento, ele emite ondas de pensamento que nós captamos. Então, nesse sentido, não tenha dúvida, né, que os espíritos influenciam mais do que até nós gostaríamos. Agora, qual é o segredo? É o tipo de pensamento, porque se é por afinidade e sintonia, são duas coisas que nos conectam, seja com os encarnados, seja com os desencarnados, né? A afinidade e a sintonia. Então, se você tem sintonia com pensamentos alegres, amenos, pacíficos, quem que você vai atrair como amizades espirituais ou companhias espirituais? Espíritos alegres, pacíficos, amorosos. Então, de novo, você precisa olhar para os seus pensamentos, né, e para os seus sentimentos. E sim, o que eu digo é que o pensamento é como fermento, né? Você coloca o pensamento firme em algo, vai crescer, assim como o fermento é pequenininho, mas quando você põe no bolo, ele cresce. E uma pesquisa que já foi comprovada é que, assim, se você ficar 2 minutos pensando, por exemplo, nas suas mãos, elas aquecem, a circulação sanguínea, ela aumenta onde o pensamento se fixa. Olha como é forte. Imagina você que eu estou com a mão e aí está sendo feita uma pesquisa, aí eles colocam né, aparelhos para medir a minha circulação. E aí eles estão vendo aí eles falam assim, agora pensa nas suas mãos. Aí eu levo todo o meu pensamento nas minhas mãos. O que eles observam? Que aumenta a circulação sanguínea. Então o pensamento, ele interfere, ele afeta na circulação sanguínea, no físico. Por isso que a psicossomática é o quê? A influência dos pensamentos no corpo, no soma. E esse filme que a Michelle indicou, Quem Somos Nós, imperdível. Quem ainda não assistiu, porque já tem algumas décadas, né? Ele vale muito a pena, vale muito a pena. E já que o tema né, trazendo para o espiritismo, que eu gosto muito, é do Leon Denis, que a Fernanda também trouxe a pesquisa,
ele tem um livro que eu adoro, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? E ele fala que o pensamento é criador e atua somente em roda de nós. Ele não atua, ele vai além de nós. Ele influencia nossos semelhantes para o bem e para o mal. Claro que ele vai atuar principalmente em nós, né, porque o pensamento gera as nossas palavras, o pensamento gera as nossas ações, e o pensamento, com ele, nós construímos dia a dia um edifício grandioso, né, um edifício grandioso ou miserável, da nossa vida presente e futura. Então, por aí, né, mais específico que Leon Denis, né, nesse parágrafo, impossível. Né? E aí, e por que ele atua em nós, mas vai além de nós? Eu lembro uma vez também que uma outra metáfora que eu gosto, e hoje nem existe mais isso, mas antes existia, que você ia comprar uma coisa, e aí eles te davam uma nota, né? Só que a nota fiscal, a primeira, ficava com o comerciante, ele arrancava a segunda e te entregava. E em muitos lugares ainda é assim, você compra algo, é rápido, ele pega lá, você quer a nota? Eu quero. Ele vai lá, preenche, qual que fica com ele? A primeira via. Qual que ele dá para o outro? A segunda. Por isso que o pensamento influencia primeiro quem pensa. Lógico, a primeira via vai ficar comigo, a segunda tem direção muitas vezes, né? Por isso que quando eu penso, né, em alguém, outro dia eu estava pensando numa pessoa, né, daqui a pouco ela liga, eu falo, puxa vida, né? E aí eu estava pensando em você, ela falou, não, eu estou pensando em você. E aí nessa hora você fica na maior dúvida, quem é o emissor do pensamento e quem é o receptor? Quem pensou primeiro? Não sei, mas que uma pensou na outra, porque ela ligou, eu falei, nossa, eu estava pensando em você, olha como o pensamento conecta, então ele influencia a nós e influencia os demais, Michele. Muito legal, mas lembrei agora mais um trecho lá do filme do Quem Somos Nós, daquele experimento da mensagem das águas, que também é tão legal, né? Ele coloca lá, então é um estudo que eles fizeram, coloca um potinho com água e frases naquele pote, frases boas, positivas, e depois um outro pote com uma água, com a mesma água também, mas com frases, né, mensagens de ódio, mensagens ruins. E a hora que eles foram estudar as moléculas de cada água, gente, é incrível, né? A água com as frases lá boas, com as palavras positivas, água cristalina, é muito legal esse estudo, muito legal. Delmar, você quer comentar sobre isso? Eu quero, porque eu gosto muito de fazer a referência, né, ao professor Emoto. Então, o professor Emoto é um japonês que se dedicou muitos anos a fotografar, a estudar as moléculas de água. E ele pegava moléculas de lugares, nascentes lindas, maravilhosas, cada nascente que depois ele colocava as fotos, e também de águas degradadas, né, de águas pútridas. E aí ele mostrava as fotos. Assim começou o trabalho dele. Depois é que ele foi para observar o pensamento na água. Quando você coloca, e aí sim, por que nas casas espíritas, né, a água energizada ela é tão importante? Porque quando se emitem vibrações de amor, de cura, as moléculas respondem. E o professor Emoto, para mim, ele é assim, de uma importância na Terra, belíssimo, e nesse filme eles colocam esse estudo dele, não é? Que ele tem, inclusive, também um livro sobre as imagens, as fotos grandes, para você poder meditar nessas moléculas de água, e atualmente um estudo mostra que cada gota, ela tem uma memória, cada gota de água de um copo, ela é diferente uma da outra. E também, né, por isso que é importante a água que você bebe, deixa ela descansar, por isso que o filtro é importante. A água que vem pelo cano, ela vem nervosa, ela vem agitada, é uma água que tem uma agitação, né? Quando você tira, então esses filtros que já são de barro, que você deixa a água decantar um pouco, é uma água mais calma, é uma água mais tranquila. Então a qualidade
A água tem qualidade? Tem, tanto quanto o nosso pensamento. Então, quando você emite o seu pensamento na água, altera as moléculas. Por isso, o próprio Chico, né, contam, eu nunca estive com ele, mas as pessoas contam que às vezes quando eles iam passar nos copinhos a água energizada, o paladar alterava da água, a cor tinha sido colocada água para todos. Para alguns ela ficava leitosa, para outros ela ficava perfumada, para outros ela se alterava o sabor. Então você vê, como assim? Era a mesma água oferecida para várias pessoas, como é que tem essas alterações? Não é? São as energias que foram colocadas dentro de cada um para atender a necessidade de cada um. É fantástico, eu fico apaixonada por esse tema. Cada vez que sai um estudo novo sobre esse tema, é muito legal mencionar esse trabalho do Emoto. Tem, também do professor Emoto, tem várias pesquisas disponíveis na internet para quem tiver mais interesse em conhecer, vale a pena conhecer. Deixa eu aproveitar aqui e reforçar a parceria que nós temos com a FEAL, lembrando que sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, basta entrar no site institutoevoluir.com.br, temos diversos cursos, vivências, teremos uma vivência também agora no final do mês de junho, para que o amor dê certo, uma vivência para relacionamentos, aulão de yoga. O Instituto já voltou a funcionar de segunda a sábado, das 9 às 20. Então, venham, quem estiver em São Paulo, faça uma visita, venha conhecer o jardim do Instituto Evoluir, que é tão famoso, todo mundo gosta tanto do jardim. Venha assistir uma constelação, as constelações estão acontecendo aos sábados, às 14 horas. Então, venha participar. E também aproveitar, para todos que estão nos assistindo, né, fazer um convite para que vocês apoiem e continuem apoiando a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, ajude-nos a manter essa programação que auxilia você e tanta gente. E você pode contribuir agora pelo Pix, de uma forma muito segura, tranquila. O Pix, o número é o 11 97 261 0272. Vou repetir, 11 972 61 0272. Ou então, se você preferir, entra também lá no site feal.colabore.org. Muito bem, continuando aqui com o nosso bate-papo, que está bem gostoso, eu passo para a Fernanda. Fernanda, quando nós queremos aqui trazer o pensamento positivo, ele é uma prática? Cultivar pensamentos, a gente pode dizer que é uma prática você cultivar pensamentos saudáveis, pensamentos positivos? Então, essa sua pergunta me faz relembrar de uma coisa que até anteriormente, a fala da Delmar, me lembrou algo que eu ouvi, que eu aprendi na faculdade, num dos semestres que nós falamos bastante sobre psicopatologia, eu lembro que a professora falava duas palavras que me marcou muito, intensidade e frequência, intensidade e frequência. E eu acho que super conecta com o que nós estamos falando aqui, né? De fato, o pensamento, quando a gente fala de cultivar pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, alegres, sim, é uma prática que caminha junto com a ação, né? E isso a neurociência traz para a gente estudos que comprovam o quanto um pensamento positivo, ele começa a trazer mudanças, é o que também a Delmar comentou anteriormente, começa a trazer mudanças para o nosso corpo. Então, não somente nas emoções, mas também nos nossos sentimentos, na parte física, né? Então, tem toda uma lógica que fala que esses pensamentos constroem determinadas construções químicas dentro do nosso cérebro. Então, é realmente muito forte, né? Parece que, enquanto a gente está falando aqui, isso foi até uma das dificuldades, assim, no início da psicologia, de falar sobre o pensamento, porque é algo que a gente
não é palpável, né? A gente não consegue pegar o pensamento e ter controle deles, vamos dizer assim, para analisar, né? Mas ele tem toda uma reação neurológica, se a gente parar para pensar, né? A neurociência traz isso. E uma das coisas, assim, que, fazendo essa reflexão sobre a intensidade e a frequência, eu acho que uma oportunidade para a gente poder refletir, né? O quanto nós estamos falando aqui de cultivar pensamentos positivos e saudáveis, que é super bacana, mas como que estão meus pensamentos hoje, sabe? Ter um momento de reflexão, e falar assim, mas qual que é a intensidade que eu estou nesse pensamento? Quantas vezes no dia eu estou pensando sobre isso, ou sobre, né, determinado assunto? Qual é a frequência? Isso está impactando em alguma área da minha vida, né? E aí é fazer esse papel de se ver, né, ali responsável e parte desse processo para trocar. Falar assim, olha, então, pera, eu consigo trocar. É que nem, né, a Delmar deu o exemplo da mãe dela. Não, minha mãe pode estar bem, né? Minha mãe está bem. Então, como a gente troca isso? E a neurociência vem nos ensinando que é possível fazer esse caminho de colocar novos pensamentos, pensamentos positivos e afirmativos, aonde muitas das vezes a gente costuma ver o pior cenário e tende a ter um pensamento negativo, né? Então, sim, é uma prática que caminha junto com a ação. Muito legal, Fê, muito legal. Delmar, para quem está nos assistindo agora, vamos supor que tem uma pessoa que realmente ela quer ter pensamentos positivos, mas ela não consegue. O que que ela faz, Delmar? Quais são os passos, né? A pessoa, ela percebe que ela está tendo muito pensamento negativo, mas sozinha ela não consegue. Como que busca ajuda para esses casos? Quando esse pensamento negativo ele é resistente, remitente em você ou em alguém, primeiro precisa olhar para ele, né? Precisa, porque às vezes também há uma tendência que não é saudável de entrar num piloto automático, é igual um toque, sabe? Transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa, ela fica querendo, vem um pensamento negativo, ela põe um positivo, o negativo, ela, calma, né? Não é assim, às vezes o pensamento vem, então, e principalmente se ele é recorrente, primeiro precisa olhar para ele, né? Sabe aquele dia cinza que você olha assim e fala, meu, mas é chuva. Imagina que esses pensamentos densos são as nuvens densas, são os pensamentos densos. E aí imagina que abre uma frestinha por onde você vê um céu azul. Esse céu azul são os pensamentos positivos. E se está muito difícil, aí sim você pode buscar ajuda, né? E o Instituto Evoluir é um dos lugares que você pode fazer essa busca, né? Falar com uma pessoa e dizer isso também, olha, eu estou com muitos pensamentos negativos, me ajuda. E o que a pessoa pode fazer para te ajudar? Ouvir o pensamento negativo uma vez, e aí você encontrar um caminho dentro desse pensamento, essa fresta, não é? E tem outras dicas também, por exemplo, você pode, olha para o pensamento negativo, e aí não tem a história da gratidão, tá bom, isso aqui pensamento negativo, mas o que eu tenho mesmo para agradecer? Se você parar, todo dia você tem um evento para agradecer. Então, por exemplo, agradecer o fato de estarmos as três aqui, agradecer a Rede Boa Nova, né? Agradecer a TV Mundo Maior, aí você começa, pensamento também. Então, a gratidão, ela ajuda muito. E escrever também, porque aí o pensamento, como é que você trabalha com o pensamento quando ele está muito repetitivo e negativo? Escreve ele. Porque é um jeito de você materializar e prendê-lo, porque ele já saiu da tua cabeça e está no papel. Então, quando você escreve, né, e em seguida você já escreve também que motivo que você tem para agradecer hoje, agora, esses dias, escreve também. Outra coisa que também, por exemplo,
todos nós temos um pequeno evento que deu certo. Escreve ele também. Lembra dele, fala dele. Às vezes uma pequena coisa, uma coisa legal que te aconteceu. Comenta com alguém, fala, né? Porque se você ficar focado só no que te estressa, só no que ainda não está do jeito que você quer, ou ainda, sabe aqueles pensamentos de autocrítica? Ah, você não vai conseguir mesmo. Ih, mas está muito difícil essa situação. Nossa, já passei por isso antes. Não tem solução. Esse tipo de pensamento, ele só vai alimentar o que a gente já disse desde o início. Então, essa virada é, primeiro, olhar para o que está, aceitar que os pensamentos negativos fazem parte. Aliás, tem outra pesquisa que 90% do que nós pensamos que é negativo não acontece. Olha o índice, gente, não é 30, 40, 50, 90% dos pensamentos negativos que as pessoas pensam, mais de 90% não acontece. Então você fica pensando, para quê? Eu estou gastando energia à toa ainda por cima. Vai para o lixo isso, porque não vai acontecer. Para que eu estou pensando? Então já pego o meu pensamento e vou focar numa coisa que aconteceu legal, algo que pode acontecer, um objetivo que pode vir a acontecer, e se tudo isso está difícil, temos vários profissionais no Evoluir, e você falou do jardim, às vezes a decisão, né, porque nós temos o livre-arbítrio na pesquisa da Fernanda, ela colocou, uma coisa que nós temos é a liberdade de escolher os pensamentos, nós acreditamos que não, o pensamento parece que ele vai sozinho, não, é que nem um cavalo desembestado. O cavalo pode estar desembestado porque você que está em cima não está conseguindo coordenar ele. E aí você põe a culpa no cavalo, quer dizer, põe a culpa no pensamento. Não, o livre-arbítrio é, por mais difícil que esteja, você tem a livre escolha. Não estou conseguindo, você tem a livre escolha de procurar ajuda com os pensamentos. Então, né, eu acho que reconhecer... E outra coisa também, que ajuda nos pensamentos positivos, é você praticar pequenos atos de gentileza diariamente, com você e com o outro. Porque quando você é gentil com alguém, alguém te agradece. E quando alguém te agradece, você tem coisa boa para pensar. Então, se você não recebeu nada naquele dia para agradecer, faz você um pequeno ato gentil, uma gentileza, que aí quando a pessoa vier te agradecer, se vier, se não vier também está ótimo, você está feliz, você está feliz por você. E colocar a atenção plena, porque o pensamento, se deixar ele vagando, ele vai. Quando você se concentra no aqui, no agora, no presente, aí sim você está começando a transformar o teu pensamento num grande amigo. Michele? Olha só, dicas valiosas para a gente transformar o pensamento. É um programa muito gostoso. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Vou passar para ter suas considerações finais. Fernanda, por favor. Ai, gente, como passou rápido. Uau, que conversa gostosa. Obrigada mesmo. Olha, eu acho que eu fico aqui com um trecho de Emmanuel que ele fala que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, que possamos, né, conhecer essa potência que é o nosso pensamento e conhecer a nós mesmos, né? Aí me remete a conheça a ti mesmo, né? Então, é isso. Obrigada, pessoal, que delícia foi a tarde de hoje. Obrigada mesmo. Obrigada, Delmar, sua frase final. Então, eu gosto sempre para mim, Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia da humanidade, né? E para mim todas as frases que ele usou são pensamentos de alto poder e força. Então, e nestes tempos, né, eu acho que eu vou refrasear, né, quando ele disse que ele nos trouxe a paz e ele nos deixou a paz dele. Então, esse é um pensamento que quando você alimenta, quando você deixa essa semente da paz, porque cada pensamento é uma semente, e a sua mente é o terreno onde você está plantando todos os dias. E eu acredito que se nós pudermos plantar as lições de Jesus, do Evangelho, na nossa mente, elas vão
frutificar, elas vão florescer, elas vão perfumar todas as dimensões da nossa vida. Então é com muita gratidão que, para mim, Jesus foi o grande mestre dos pensamentos mais elevados, a ponto de dizer que ele e o Pai são um. E assim eu vou me despedindo e até a semana que vem. Obrigada, Delmar. Obrigada, Fernanda. Você acompanhou Um Novo Olhar.